Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se um membro do YouTube ou um apoiador no Patreon e doe um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Steve Keen. O professor Keen é um economista e autor australiano. Seus livros mais famosos incluem Debunking Economics. O professor Keen é pesquisador distinto no University College London e professor visitante na Universidade de Amsterdã. Professor Keen, seja bem-vindo ao Índia e à Esquerda Global. É um prazer participar. Quero discutir economia com você, é claro. Economics with you, of course, and I think two key events have captured. E eu acho que dois eventos-chave capturaram a imaginação de todos nós desde que o governo Trump assumiu o poder. O primeiro, claro, é a chamada guerra tarifária, ou política comercial, que considero um pouco enganosa porque, dada sua escala e natureza, não se limita apenas ao comércio. Ela tem enormes implicações para as finanças, moeda, política industrial, realocação de capital e assim por diante. Então esse é um dos pilares. E o segundo pilar é a nova lei de reconciliação orçamentária, que é na prática a política fiscal e de gastos dos Estados Unidos, que acabou de ser aprovada nas duas casas. Então, antes de entrarmos nos detalhes dessas políticas, você poderia nos dar sua visão sobre o que os Estados Unidos estão fazendo do ponto de vista econômico e qual é sua relação com o resto do mundo neste momento? Its relationship to the rest of the world at this moment? Eu acho que está tentando se livrar de um erro que ela mesma cometeu. Porque se não fosse pela delegação dos Estados Unidos em Bretton Woods ter rejeitado as propostas apresentadas por Keynes, teríamos um sistema financeiro em que nenhuma moeda nacional seria usada para o comércio internacional. Haveria uma unidade de conta específica, chamada Bancor. Isso não daria a nenhum país privilégios de senhoriagem, que os Estados Unidos atualmente supostamente desfrutam. Mas essa senhoriagem significa que, como usamos o dólar americano para o comércio internacional, o dólar fica supervalorizado, o que beneficia o setor financeiro deles, mas prejudica o setor manufatureiro. E depois de 60 ou 70 anos disso, passamos de um país com o maior superávit comercial do mundo para, em termos de valores totais, o maior país deficitário do mundo. E como porcentagem do PIB, estamos registrando um déficit da ordem de 4 por 6% do PIB todo o ano, o que enfraquece a política econômica do país. Isso levou ao crescimento do cinturão da ferrugem, porque houve muita realocação da produção por parte de empresas americanas, aproveitando salários efetivos mais baixos no exterior. Novamente, isso é causado em parte pela sobrevalorização do dólar americano. Isso criou o cinturão da ferrugem, e o cinturão da ferrugem é o motivo pelo qual Trump foi eleito, porque tantos ex-trabalhadores, que seriam eleitores democratas, se viram excluídos do interesse dos democratas. Kluger, Berthors Moore. E Trump basicamente usou a frustração deles como meio para chegar ao poder. Agora ele está tentando reverter algumas das consequências dessa decisão, mas da forma mais caótica possível. Eu nem precisaria dizer isso, mas é obviamente caótico. Então acho que os Estados Unidos cometeram um erro em 1944. Pagamos por esse erro nos últimos 80 anos, e agora ele está cobrando seu preço. Com uma América que não consegue competir com a China e enfrenta uma enorme desestabilização política interna. Trump está tentando tanto explorar isso em benefício próprio, quanto basicamente bagunçar toda a estrutura das relações econômicas. Ele tem uma abordagem de magnata do setor imobiliário para a política econômica. Há muita coisa aí, e vou abordar muitos desses aspectos. A moeda, o dólar, a financiarização. Mas no contexto do chamado grande e belo projeto de lei, se pudermos começar por aí, e mesmo antes de entrar na análise de onde foram feitos os cortes, onde há aumentos e assim por diante,
Gostaria de ouvir seus pensamentos sobre essa questão mais ampla do que é um déficit sustentável. Você mencionou operar com um déficit de 4 a 5% todo ano. Existem cálculos do escritório de orçamento do Congresso que indicam que até 2000 isso levaria a uma relação dívida-PIB total de 118%. E claro, existe uma mitologia, toda a mitologia neoliberal e neoclássica, de que o governo não pode sustentar um déficit. Fale sobre isso, mas também aborde as duas preocupações que geralmente são levantadas. A primeira é a inflação. O que é a inflação? E de que forma a inflação realmente impõe um limite ao financiamento ilimitado de déficits? E a segunda é a relação com o mercado de títulos. Até que ponto, em um mundo hiperfinanciarizado, os mercados de títulos permitiam que o Estado operasse com déficits enormes? Bem, estamos confundindo dois termos aqui. Eu estou falando sobre o déficit comercial, você está falando sobre o déficit do governo. Tudo bem. Ok, desculpe. Vamos falar primeiro sobre o déficit do governo, porque isso é um erro clássico de categoria. Uma reação instantânea à palavra dívida. E então pensar, bem, se eu estou endividado, preciso ganhar dinheiro para pagar a dívida. E se não consigo, fico insolvente. E então aplicar exatamente esse mesmo conceito ao governo, sem considerar toda a estrutura do sistema financeiro. Isso é algo em que me especializei. Desenvolver o Ravel como um pacote de software que permite analisar a estrutura real de qualquer sistema financeiro e enxergá-lo de todos os pontos de vista. Ver quem deve dinheiro para quem, como o dinheiro é criado, etc, etc. E quando você observa isso corretamente, percebe que o dinheiro fiduciário é criado quando o governo opera com déficit. Fiat money is created by the government running a deficit. In other words, the government doesn't spend. Em outras palavras, se o governo não opera, não gasta mais do que arrecada em impostos, então ele não cria nenhum dinheiro fiduciário. Vivemos em uma economia mista, onde há tanto dinheiro fiduciário criado pelo governo, quanto dinheiro de crédito criado pelo sistema bancário privado. A obsessão com o déficit do governo, como se fosse uma família gastando mais do que ganha, faz com que as pessoas digam, não deveríamos criar nenhum dinheiro fiduciário. Ou seja, não deveríamos ter dinheiro fiduciário num sistema de dinheiro fiduciário. Isso é o que acho tão frustrante. Porque quando você olha para a contabilidade, e novamente, o Ravel é o único programa que permite fazer isso facilmente. Se você não tivesse o governo operando com déficit e tivesse apenas uma economia puramente do setor privado, ou seja, apenas bancos privados e não bancos privados, então os não bancos privados teriam que, é claro, tomar dinheiro emprestado dos bancos privados. Nessa situação, o setor não bancário privado teria patrimônio líquido negativo, ou seja, equidade financeira negativa, por causa da forma como os bancos privados operam. Eles precisam ter patrimônio positivo. Um banco privado deve ter mais ativos de realização de curto prazo do que passivos de realização de curto prazo. Essa é simplesmente uma regra bancária. Ela é aplicada pelo Estado. Então estou deixando de lado esse pequeno detalhe de que o Estado precisa aprovar um banco antes que um grupo de indivíduos possa formar um. Mas mesmo que tivéssemos um sistema totalmente privado de mercado, onde você se lança em uma bolsa de valores para se tornar um banco, seria necessário ter ativos de curto prazo, muito maiores do que seus passivos de curto prazo, para que alguém o levasse a sério. E então, se você chega ao ponto, como banco, em que seus passivos de curto prazo superam seus ativos de curto prazo, basta alguém dizer, olha, aquele banco tem mais passivos do que ativos, para acontecer uma corrida bancária e o sistema colapsar. E vimos isso recentemente com o Silicon Valley Bank. Então, nesse caso, voltando ao básico do meu argumento, se você tivesse um sistema bancário puramente privado, sem criação de dinheiro fiduciário, as instituições financeiras não bancárias, o setor não bancário, teria que estar com patrimônio financeiro negativo, porque o ativo financeiro de uma pessoa é o passivo financeiro de outra.
is another person's financial liability. So if one person does their sums and finds Então, se uma pessoa faz as contas e descobre que seus ativos são maiores do que seus passivos, ou seja, ela está com patrimônio líquido positivo, o restante do mundo está em patrimônio líquido negativo idêntico em relação a esse indivíduo, na mesma magnitude exata. Portanto, se os bancos são obrigados a ter patrimônio líquido positivo, a economia não bancária, em um sistema puramente de crédito, estaria em patrimônio financeiro negativo. E ninguém gosta disso. Esse é um dos grandes dilemas, algo de que ninguém gosta. Mas alguém precisa assumir esse papel de estar em patrimônio financeiro negativo. Assim, a resposta do setor privado quando isso acontece, e temos 200 anos de dados para analisar nesse sentido, é quase sempre tomar mais dinheiro emprestado dos bancos privados e então comprar o que melhor pode ser descrito como ativos não financeiros. Um ativo não financeiro é algo que é um ativo para você e um passivo para ninguém. Portanto, isso sempre será uma soma positiva para ativos não financeiros. Fundamentalmente, as duas principais categorias são ações, além da responsabilidade limitada da empresa, e casas, propriedades imóveis. Mesmo que você tenha uma hipoteca sobre a casa em si é o ativo de quem a possui e o passivo de ninguém. Assim, pegamos dinheiro emprestado dos bancos para apostar no preço monetário dos ativos não financeiros. Você compra uma casa e se alguém disser, não se preocupe, ela custa mais do que você pode pagar, mas não se preocupe, o preço vai aumentar e você poderá vendê-la com lucro. Bem, há na verdade um feedback positivo entre a taxa de crescimento da dívida privada e o nível dos preços dos ativos. E isso é empiricamente avassalador. Isso significa, portanto, que o que impulsiona o preço dos ativos não financeiros é o aumento da quantidade de dinheiro que as pessoas estão tomando emprestado para criá-los. Assim, você tem um efeito de retroalimentação que se amplifica e leva a um colapso, porque não pode ser sustentado indefinidamente. Em algum momento, a maneira mais fácil de uma bolha dessas colapsar é as pessoas estão pegando dinheiro emprestado para comprar casas. Os preços das casas estão subindo, então você precisa contrair mais dívida para comprar a casa na próxima vez que ela for vendida. Enquanto isso, a pessoa que está pagando essa dívida não consegue arcar com o valor total. Ela dá o calote e todo o sistema desmorona. Vimos isso em 1929 com as ações e vimos em 2007 com os preços das casas. Então, um sistema puramente baseado em crédito. Muitas vezes é interno o que você está dizendo. Não é necessariamente externo, como diriam os economistas neoclássicos. Sim, é uma dinâmica interna. E você pode ver isso novamente no registro histórico. Quando o governo tenta reduzir seu nível de dívida, o que acontece é que isso leva o setor financeiro não bancário a um nível negativo de patrimônio financeiro. E então a resposta nessa situação é pegar dinheiro emprestado e apostar em preços de ativos. Você cria uma bolha que depois estoura, e a maior de todas foi em 1929. Se você olhar para os empréstimos que as pessoas faziam naquela época para comprar ativos não financeiros, os principais eram ações. Elas compravam ações com dívida de margem, e com dívida de margem você colocava $100 mil e comprava $1 milhão em ações com um empréstimo de $900 mil do seu corretor muito amigável. Bem, esse nível de dívida passou de 1% do PIB no início dos anos 1920 para 9% do PIB quando ocorreu o crash. E então, quando o crash aconteceu, ele arruinou as pessoas em um único dia, porque se você tinha dívida de margem e houve uma queda de 10% no valor das ações, seu patrimônio era destruído. Assim, você era obrigado a colocar mais dinheiro, o que se não pudesse fazer, teria que liquidar outros ativos. Isso aconteceu em um dia em 1929, e então finalmente vimos o mercado de ações cair cerca de 88%, acho que essa foi a queda total do pico ao fundo. Então essas coisas são instáveis, são péssimas notícias, e são produto do fato de que o setor privado não financeiro se encontra com patrimônio negativo.
Bem, se um governo gasta mais do que arrecada em impostos, ele entra em patrimônio financeiro negativo, mas pode respaldar isso com todo o poder do Estado. Os ativos não financeiros do Estado são o Exército, a Marinha, a Força Aérea, a Polícia, o sistema educacional e assim por diante. Portanto, os ativos não financeiros que respaldam as ações do Estado são enormes, além de sua autoridade. Assim, ele pode lidar com o patrimônio financeiro negativo, o que significa que permite que as pessoas tenham mais crédito sobre ele do que ele tem sobre outras pessoas. E então esse patrimônio financeiro negativo para o governo cria patrimônio financeiro positivo, não apenas para o setor bancário que precisa disso, mas também para o setor privado não bancário. E isso significa que há menos desejo, menos pressão para apostar em preços de ativos, e você obtém uma versão mais sensata do capitalismo. Portanto, há uma razão muito boa para o governo operar com déficit, gastando mais do que arrecada em impostos, porque isso cria uma forma de dinheiro que é livre de dívidas para o setor privado. E a chamada dívida do governo, quando você olha para a contabilidade, não é dívida no sentido que você e eu conhecemos, porque se fosse dívida como nós experimentamos, então poderia vender suas dívidas para sua esposa e assim eliminar sua dívida. Agora, nós não podemos fazer isso, mas o governo pode efetivamente vender títulos para o Banco Central e, consequentemente, acaba sem custos de serviço da dívida sobre sua dívida. Então, tudo isso significa que, se você olhar corretamente para a estrutura contábil do sistema financeiro, um déficit do governo não é um problema. É uma característica de uma economia capitalista que funciona bem. E essa obsessão que tanto Trump teve isso temporariamente, mas Musk tem permanentemente, com eliminar o déficit, é simplesmente um erro de categoria completo. E, na verdade, nos levará de volta à instabilidade e à loucura do século XIX, se ele conseguir o que quer. Eu não acho que ele vai conseguir, mas esse é o tipo de loucura que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Se existe uma correlação positiva entre o déficit do governo e o setor não financeiro, ou digamos, o setor financeiro não bancário, e também há definitivamente uma correlação positiva entre o déficit e a população em geral, quero dizer, o efeito multiplicador e assim por diante, e não há correlação negativa entre o déficit e o setor bancário. Então, quem está promovendo essa superstição de que o governo precisa criar um orçamento superavitário? São aqueles detentores de títulos que ficam nervosos além de certo ponto. Porque, no fim das contas, os detentores de títulos também gostam do déficit, pois podem ganhar dinheiro fácil com isso, sem nenhum risco. Eles podem comprar títulos, sim. Então, quem está por trás disso? Acho que são apenas os economistas neoclássicos. É a escola dominante do pensamento econômico, que ignora a base do dinheiro. E eles são levados a sério porque pessoas de fora da economia pensam: economistas, eles devem ser especialistas em dinheiro. E então ouvimos o que dizem: eles nos dizem para não ter déficit. Isso deve ser um bom conselho. Eles sabem do que estão falando. Eles são tão bons em dar conselhos sobre dinheiro quanto os economistas seriam em dar conselhos ao Musk sobre como chegar a Marte. É um modelo completamente inadequado. Mas isso acabou virando parte da religião deles, fundamentalmente. E as pessoas não abandonam facilmente sua religião. Então, o que estamos vendo é um sacerdócio que acredita que o dinheiro não importa inicialmente, mas também acredita que o governo não deve operar com déficit, porque vai à falência. E se você olhar para a contabilidade, eu posso colocar o modelo deles no meu software Ravel e obtenho um resultado. Sim, vai haver uma catástrofe. Só tem um problema. O modelo deles é falso, porque eles assumem que o governo toma empréstimos das famílias, o que eles chamam de modelo dos fundos imprestáveis. E se fosse verdade que o governo tomasse empréstimos das famílias, então sim, haveria uma crise.
Mas, na verdade, os governos, quando vendem títulos, vendem-nos primeiramente para bancos privados. E a receita que os bancos usam para comprar esses títulos é, na verdade, criada pelo próprio déficit. Porque, para gastar mais dinheiro com você do que o governo arrecada em impostos de você, ele precisa colocar uma soma líquida positiva na sua conta de depósito. E o item de compensação no lado dos ativos do setor bancário é um aumento nas reservas. E então, quando você olha para o Banco Central, esse aumento nas reservas veio de uma queda na conta do Tesouro no Banco Central. E isso retorna ao Tesouro. Essa queda foi criada pelo governo ao decidir, de fato, criar patrimônio líquido negativo para si mesmo, criar reivindicações sobre si mesmo. E é isso que significa fiat. Eu decreto, o significado de fiat é basicamente eu decreto. Eu decreto que esse projeto vai acontecer. Eu decreto a existência do dinheiro que vai financiá-lo. E então esse dinheiro se transforma em salários e lucros para pessoas do setor privado. Portanto, é uma parte importante da demanda para o setor privado. Agora, tudo isso é completamente distorcido por uma teoria econômica que banaliza o dinheiro, que é o que a corrente principal faz. E o que isso significa é que as pessoas passam por esse processo, aprendem o suficiente para levar isso a sério. O que eles acabam sendo, na verdade, é como um monte de amadores não profissionais que aceitam o argumento dos astrônomos amadores profissionais de que a Terra é o centro do universo e que todas as luas, estrelas e planetas giram ao nosso redor em esferas cristalinas perfeitas. E então nós os levamos a sério. Se continuássemos levando essas pessoas a sério, nunca teríamos saído deste maldito planeta em primeiro lugar. Então, nesse sentido, vejo que minha analogia realmente remonta a Copérnico e Galileu tentando convencer os astrônomos da época de que a Terra não era de fato o centro do universo, mas sendo tratados como tolos e idiotas, porque, veja bem, eles não conseguiam explicar por que, se você joga algo para cima, ele cai de volta se a Terra não for o centro do universo, e assim por diante. Então, o nível do diálogo neoclássico sobre isso é literalmente tão estúpido quanto as defesas feitas contra Copérnico pelos astrônomos ptolomaicos em sua época. Não há benefício algum. Ninguém está realmente se beneficiando dessa bobagem. E uma maneira que eu gostaria de ilustrar isso é, você sabe, quando ouve os detentores de títulos dizendo: o governo vai à falência. Bem, se eu fosse o presidente do Banco Central, poderia comprar todos os títulos em circulação, cada um deles. Tudo que eu tenho que fazer é marcar. Isso foi feito pelo Fed em momentos críticos como 2008 e durante a pandemia de Covid em 2020. E operações de mercado aberto o tempo todo, eles também estão fazendo isso o tempo todo. Porque o Banco Central é o banco onde todos os outros bancos mantêm suas contas, assim como você e eu temos contas em um banco privado. Portanto, o governo pode facilmente, porque nesse caso ele não está fazendo um empréstimo. Você e eu, para conseguir dinheiro de um banco, precisamos solicitar um empréstimo. O banco precisa concordar em criar o empréstimo antes de recebermos o dinheiro. Com o governo, ele agrupa títulos. Ele cria novos títulos que são equivalentes ao excesso de gastos sobre a arrecadação de impostos no período atual, mais os juros sobre os títulos já existentes. Bem, isso simplesmente significa que vamos oferecer esses títulos para venda. Agora, porque o próprio déficit, o excesso de gastos sobre a arrecadação de impostos, criou dinheiro no setor privado, nas contas bancárias do setor privado, pessoas como você, eu, empresas e assim por diante, o item de compensação para isso é um aumento nas reservas. E se voltarmos ao período anterior à crise financeira global, que, claro, os economistas tradicionais não faziam ideia de que iria acontecer. Naquela época, não se pagava juros sobre as reservas, mas os bancos mantinham reservas em níveis triviais, mesmo assim, porque era um ativo que eles não podiam negociar e do qual não obtinham nenhum rendimento. Então, nessa situação,
Quando as reservas são criadas porque os gastos excedem a arrecadação de impostos, isso gera um ativo para os bancos que não gera renda e não é negociável. Aí o governo diz, vamos vender títulos equivalentes ao aumento das reservas e vamos pagar juros sobre esses títulos. Você gostaria de comprar alguns? Bem, a resposta sensata é, sim, por favor. Agora, a melhor maneira de ilustrar o quão absurdo isso seria, como eu disse, seria o Banco Central dizer, ok, vocês estão reclamando de títulos demais, nós vamos comprar todos eles, vamos colocar 50 trilhões de dólares nas suas contas bancárias, e então vocês nos darão 50 trilhões de dólares em títulos. E vocês farão isso porque o valor de face dos títulos é, na verdade, 45 trilhões de dólares. Estamos nos sentindo generosos. Vamos te dar 50 trilhões de dólares por eles. Nenhum banco no planeta recusaria esse acordo. Então, de repente, toda a dívida do governo seria de propriedade do próprio governo. Ela desapareceria. E as primeiras pessoas a reclamar, depois de terem feito uma festa com 5 trilhões de dólares de lucro que ganharam vendendo os títulos com lucro para o Banco Central, seriam: cadê a nossa renda de juros? Bem, vocês disseram para não criar nenhuma, mas nós precisamos disso. Bem, o que vocês querem que a gente faça? Por favor, gerem um déficit. É esse tipo de coisa que deveria acontecer. E simplesmente, já deu para mim. Quero dizer, estou tão cansado de análises amadoras sobre isso, principalmente vindas de pessoas com doutorado em economia. Portanto, se não fosse pelo patrimônio líquido negativo do governo, os bancos teriam sido obrigados a manter níveis massivos de reservas em dinheiro, porque as reservas estatutárias de liquidez são os títulos que eles possuem, os quais proporcionam uma renda maior. Sem esses títulos, ou eles teriam que manter grandes quantias em dinheiro sem nenhum rendimento, ou simplesmente não manteriam essas reservas, como há risco, as instabilidade, subsquide nutter episcolapio. Bem, eles teriam que conceder mais empréstimos. Eles querem ganhar dinheiro. É necessário um aumento no nível de concessão de crédito. E os bancos estão bastante dispostos a fazer isso durante situações como, por exemplo, o aumento do preço do petróleo no final dos anos 70 e início dos anos 80, quando o preço do barril passou de 10 para 40 dólares. E todos os produtores de petróleo do Texas pensaram, oba, vamos ganhar uma fortuna com isso. Então todos procuraram os bancos para conseguir empréstimos e instalar novas sondas e plataformas de perfuração, e houve um enorme aumento no valor financeiro do Texas. Depois, o preço despencou de 40 para 10 dólares novamente, e todos esses empréstimos se tornaram inadimplentes. Agora, esse ciclo contínuo de altos e baixos tem sido uma característica do capitalismo ao longo de sua história, e surge dos bancos emprestando para empreendimentos especulativos como esse, alguns dos quais têm sucesso, e alguns dos quais são uma parte necessária da melhoria da capacidade tecnológica e do capitalismo ao longo do tempo. Mas é um ciclo de expansão e retração, e o gasto do governo elimina o negativo, a recessão. Não completamente, mas reduz a probabilidade de um colapso total. E é por isso que vou fazer outro vídeo sobre esse tema em breve. Mas se você não tem a criação de dinheiro pelo governo, então é mais provável que ocorram bolhas e quebras extremas. E a melhor maneira de sair disso é o governo criar patrimônio financeiro negativo para si mesmo, o que gera patrimônio financeiro positivo idêntico para o restante da sociedade. E isso significa que podemos nos comportar de maneira descontraída, como acontecia na América dos anos 1950 e 60, que ainda é lembrada como a Era de Ouro do capitalismo. Um dos motivos para ser considerada a Era de Ouro era que a dívida privada era muito menor e as pessoas não eram forçadas, ao olhar para sua situação financeira e perceber que estavam com patrimônio negativo, a apostar constantemente em ações e preços de imóveis. Assim, era possível comprar uma casa com uma renda de classe trabalhadora nos Estados Unidos. Hoje não é mais.
Mas tudo isso se resume à falta de compreensão de que o governo deve operar com déficit. Não se trata de uma má ideia. É uma parte necessária para criar um sistema fiduciário de crédito equilibrado. E nós tínhamos isso nos anos 50 e 60. Perdemos isso. E tudo que Musk e Trump estão propondo agora só pioraria essa situação. E eu acho que não se trata apenas dos bancos, quero dizer, os bancos são muito importantes, mas também do setor privado não bancário. Estou pensando em indivíduos de alto patrimônio líquido que mantêm parte de seus investimentos em títulos enquanto investem agressivamente em ações e até mesmo em derivativos. Uma das coisas que vimos recentemente na Índia é que os reguladores estão reprimindo o mercado de derivativos porque muitos investidores de varejo sem experiência estão participando desse mercado, já que não é necessário muito capital para comprar derivativos. E há muita alavancagem por aí também. O que estou dizendo é que sem o dinheiro do governo, as pessoas se arriscariam ainda mais em investimentos de maior risco, desde ações em um extremo até derivativos no outro. E agora, com a tecnologia promovendo muitas mudanças e, na minha opinião, criando ainda mais instabilidade, uma das coisas que o órgão regulador do mercado de ações na Índia relatou é que um dos motivos para o aumento da instabilidade no setor de varejo é o uso de aplicativos móveis. Hoje em dia, as pessoas conseguem, com um clique, comprar um instrumento derivativo. E palhaços do YouTube e todo tipo de influenciador nas redes sociais estão incentivando essas pessoas a apostar contra grandes players institucionais que podem usar algoritmos massivos para comprar ações em microsegundos. E elas estão perdendo dinheiro. O relatório diz que 97% das pessoas perderam dinheiro no mercado de derivativos. Então, pelo menos o mercado de títulos oferece muita estabilidade, não só para o setor bancário, mas também para os investidores de varejo, não é? Sim. E essa é uma parte essencial do papel do governo. Fornecer dinheiro sem dívida para quem recebe esse dinheiro. E isso te dá uma forma de segurança financeira. Então, nos anos 50 e 60, quando os salários eram muito mais baixos, é claro, mas também os preços dos ativos eram muito menores, você não sentia a necessidade de pegar dinheiro emprestado para apostar e assim conseguir pagar pela sua casa. Você pagava pela sua casa com o seu salário. Então, quando o governo opera com um déficit suficientemente grande, quando gasta mais do que arrecada em impostos, costumo dizer que se você realmente está em pleno emprego, o déficit do governo deveria ser igual à taxa de crescimento da economia dividida pela velocidade de circulação do dinheiro. Essa é a regra prática que mantém a proporção do dinheiro do governo em relação ao sistema monetário geral e à economia. Em vez de zero, ou seja, sua meta deveria ser positiva se você vive em uma economia que está crescendo ao longo do tempo. E então o que eu espero que aconteça é que acabemos enfrentando um colapso causado pelo aquecimento global. Nessa situação, o setor privado vai colapsar com certeza, o sistema bancário privado. Então, nessa situação, o único dinheiro que você poderia usar seria o dinheiro criado pelo governo. E os governos sendo estúpidos em relação a isso, o que novamente é o que os neoclássicos estão incentivando que façam, estão nos preparando para outra grande queda. Então sim, só precisamos normalizar. Em vez de ter zero como ponto de referência para o que poderia ser a diferença entre os gastos e a arrecadação do governo, temos que dizer que ela precisa ser positiva para que se crie dinheiro de crédito suficiente para manter o equilíbrio entre o dinheiro de crédito e o dinheiro fiduciário. Você disse algo muito interessante, que esse desespero para assumir mais riscos, especialmente para pequenos investidores de varejo, não estou falando das grandes instituições financeiras, mas de pessoas como recém-formados e pessoas que acabaram de conseguir um emprego que nem pagam um salário digno. A necessidade de assumir mais riscos aumenta
quando você não tem um salário digno. E isso tem muito a ver com os programas de assistência social que o governo administra, o que se relaciona com o patrimônio negativo de que estamos falando. Então, no contexto do chamado Grande Belo Projeto de Lei, estamos vendo cortes massivos em programas de saúde, em assistência alimentar, o programa SNAP, como é chamado nos Estados Unidos, e em projetos de energia limpa. Então, minha pergunta é: levar à falência os esquemas de bem-estar social também é um meio de forçar as pessoas, pelo menos a classe média, a depender cada vez mais do setor de ativos da economia. E isso está nos levando cada vez mais à financiarização da nossa economia. Acho que isso definitivamente tem sido um fator no aumento da financiarização da economia. É uma loucura porque significa que pessoas aposentadas passam todo o tempo se perguntando se sua carteira de investimentos é grande o suficiente para permitir que continuem morando em suas casas até morrerem. Pais que deveriam estar tentando criar filhos, muitas vezes calculam que não terão filhos porque não podem pagar por filhos, e uma casa ao mesmo tempo. Então, tudo isso se tornou incrivelmente destrutivo para o funcionamento normal de uma economia capitalista. Porque o ideal é que as pessoas possam não ganhar uma renda, mas ter uma fonte de renda quando não puderem mais trabalhar ou quando forem jovens demais para trabalhar. Você quer ter uma força de trabalho educada. Todos se beneficiam de uma força de trabalho educada. Todos sofremos com uma força de trabalho sem educação. E estamos vendo isso com a situação política global atualmente. Então, todas essas coisas estão minando um sistema que funcione bem. E é doloroso assistir a isso acontecer, porque o que isso vai significar é que as pessoas que acham que vão se beneficiar disso podem até se beneficiar por um tempo, mas acabarão num sistema onde as pessoas ficam felizes em te roubar, porque essa é a única maneira que elas têm de conseguir comida para sobreviver. Então isso é destrutivo para a natureza da sociedade, e eu simplesmente não vejo um fim para isso até começarmos a ver essa destruição acontecendo. Só então, nas consequências, é possível entender por que foi um erro. Mas chegar ao ponto de ter que aprender da maneira mais difícil é justamente isso que a teoria deveria evitar. A teoria deveria te dar uma forma de analisar o que vai acontecer antes de você agir. Quando a teoria neoclássica está tão errada sobre a natureza do capitalismo, ela leva as pessoas a fazerem algo completamente equivocado, achando que estão fazendo a coisa certa, e depois ficam chocadas com os resultados. Voltando à minha pergunta sobre se existem limites para a impressão de dinheiro pelo governo, você abordou a questão dos vigilantes dos títulos e explicou por que eles não importam tanto, já que o Banco Central pode comprá-los. E quanto à inflação? Qual é o limite que a inflação impõe no que diz respeito à expansão da base monetária? Bem, engraçado. Vamos dar mais um passo atrás, porque, como o crédito é muito mais volátil do que o gasto do governo, geralmente é o crédito que causa expansões e contrações na oferta de dinheiro, mais do que o gasto do governo. Então o que você vê é que períodos passados de aumentos rápidos na oferta de dinheiro são, na verdade, mais impulsionados pelo crédito do que pelo dinheiro do governo. Existem exceções, como a Covid, que foi enorme. O gasto do governo foi cerca de 20% do PIB acima da arrecadação de impostos nesse caso. Então, na Segunda Guerra Mundial, os gastos do governo chegaram a 40% do PIB no auge da guerra, tanto para os Estados Unidos quanto para o Reino Unido. E o que isso significava era que se você não retirasse esse dinheiro de circulação, ou não o direcionasse especificamente para armamentos, forças armadas e afins, acabaria tendo inflação de preços ao consumidor. Se você olhar para o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, houve, claro, um conflito global inesperado,
que levou os governos a criar grandes quantidades de dinheiro para financiar seus exércitos. E então, houve uma enorme inflação também na Primeira Guerra Mundial. Agora, essa lição foi aprendida pelos burocratas americanos e, em certa medida, pelos britânicos. E assim, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, eles disseram: não podemos permitir que haja uma enorme inflação como houve na Primeira Guerra Mundial. Então, eles criaram sistemas de controle de preços. Implementaram um racionamento para que você não precisasse de dinheiro para comprar comida. Podia usar seu cartão de racionamento. Mas também venderam títulos para o setor privado. Até Charlie Chaplin, que era um homem extremamente inteligente, embora você não imaginasse que um artista entenderia por que estava sendo divertido, disse especificamente que sabia que estava sendo solicitado a vender títulos ao público americano para que mais dinheiro fosse destinado ao setor militar e menos ao consumo. Agora, o impacto disso foi que a criação de dinheiro pelo governo durante a Segunda Guerra Mundial foi 2 vezes maior do que na Primeira Guerra Mundial, e a taxa de inflação foi metade do que foi na Primeira Guerra Mundial. Isso mostra que existe um certo grau de gestão que pode proporcionar controle sobre a inflação nesse sentido. Mas o limite final, e é por isso que destaquei esse ponto, é que, se você tiver continuamente um governo criando mais dinheiro do que o equivalente à taxa de crescimento econômico, dividida pela velocidade de circulação, então você estará criando mais espaço monetário para coisas como as empresas aumentarem os preços, elevando as margens de lucro, ou para os trabalhadores encontrarem pleno emprego, o que significa que podem reivindicar salários nominais mais altos. Esse tipo de coisa gera inflação. Mas quando você analisa a causalidade, e tem um colega meu fazendo um trabalho muito bom sobre isso agora, você percebe que a sequência não é que o crescimento da oferta de dinheiro causa a inflação, mas sim que a inflação causa o crescimento da oferta de dinheiro. E a lógica aqui é bastante simples. A maioria das pessoas tem um cartão de crédito. Com um cartão de crédito, se você tem, por exemplo, R$10.000 como limite não utilizado, pode ir e comprar algo no valor de R$10.000 imediatamente. O banco não pode te impedir. Eles concordaram que você pode ter esse valor disponível. Isso cria o dinheiro. Então, se há um aumento no preço de algo, isso pode significar que as empresas acessam o equivalente aos seus cartões de crédito. E quando elas precisam pagar mais por algo como petróleo ou mão de obra, simplesmente essa capacidade extra de criação que cria em seus contratos de empréstimo com os bancos. Então, a inflação, mudança nos preços, leva a um crescimento na oferta de dinheiro. O que você precisa entender, e isso é muito do trabalho da Isabella Weber, que é uma economista com uma lógica semelhante à minha, é que o que você precisa para controlar a inflação, me perdoe, são acordos entre trabalhadores, capitalistas e governo. Basicamente aceitar a distribuição atual de renda. Porque é quando há disputas sobre a distribuição de renda que surgem demandas por salários mais altos e aumentos de margens de lucro pelas empresas. É isso que gera a inflação. Então, em parte, sim, o nível excessivo de criação de dinheiro pelo governo pode permitir que isso aconteça. Mas não é tanto a causa. A causa são esses conflitos sociais não resolvidos e travados em batalhas por margens de lucro e aumentos salariais. Mas muitas vezes se considera que o braço do governo é a ferramenta mais flexível para ajustar a inflação, porque com a criação de crédito privado é muito difícil reverter a situação se, por exemplo, houver um episódio de inflação. Quero dizer, isso criaria uma recessão ainda maior. Então disse que, em caso de inflação, no fim das contas é o braço do governo, ou seja, o Banco Central aumentando a taxa de juros, que pode responder. Então, ok. Sim, e o que você percebe disso quando analisa os dados, e há ótimos dados americanos, posso até mostrar se isso for útil, seria útil compartilhar a tela. Então,
Se você me permitir compartilhar, basta enviar um pedido e aí eu carrego o arquivo relevante. Só preciso encontrá-lo rapidamente no meu sistema. Mas quero mostrar também a taxa de inflação antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Porque muita gente acha que o governo é quem causa a inflação. Pensam que antes de termos governo, os preços eram estáveis e que a inflação foi causada pelo governo. Então, se acabarmos com o governo, acabaremos com a inflação. Isso não seria ótimo? Agora, existe um banco de dados mantido pelo Fed de Minneapolis. Vou dar uma olhada rápida nele, vou só ajustar um pouco meu gráfico aqui. Então vou configurá-lo para vermos todo o período de 1800 a 2024. Vamos ver, ok. Agora vou compartilhar minha tela. Olhando para isso, parece óbvio. Desde a Segunda Guerra Mundial, que começa mais ou menos aqui, temos tido preços em alta. Eles subiram muito rapidamente desde 1970, de 73 em diante. Preços subindo de forma realmente ruim. Obviamente, o governo causa inflação. E olha aqui para trás, como os preços eram estáveis naquela época. Ok, o que você pode fazer com o meu software Ravel, que é muito interessante, é que eu posso dizer, bem, vamos dar uma olhada no período antes da Segunda Guerra Mundial. E você não vê mais preços estáveis. Você vê preços ficando extremamente inflacionários e depois extremamente deflacionários. Outra inflação, outra deflação. Agora, todas essas deflações estão associadas a colapsos econômicos. Se você olhar tanto o IPC, e eu vou realmente colocar isso nesse gráfico específico para poder ver mais claramente. Então, se você olhar para todo o período agora e observar tanto a inflação quanto o IPC, o que você vê é que, na verdade, tivemos uma inflação mais alta no século XIX do que tivemos no século XX. Mas o que não tivemos desde a Segunda Guerra Mundial é deflação. Então, o que o governo eliminou não foi... Ele não criou inflação onde antes não havia. Ele eliminou a deflação, quando antes havia tanto deflação quanto inflação. E quando você observa esses períodos de queda acentuada nos preços, eles andam de mãos dadas com grandes crises financeiras. Houve uma grande crise financeira no século XIX praticamente a cada 10 anos. Então, ao invés de ser estável e blá blá blá, e não seria bom voltar a isso? Uma das razões pelas quais criamos um governo maior foi para evitar esse tipo de caos. Então, novamente, é a falta de contexto histórico que leva a muitas dessas ideias estúpidas de economistas. Portanto, claramente, se houve algum efeito, o ativismo fiscal do governo, em maior escala, estabilizou a queda nos níveis de preços, basicamente evitando ciclos deflacionários, enquanto permitia que ciclos inflacionários ocorressem, os quais acontecem devido ao setor de crédito privado. Mas mesmo assim, uma das coisas engraçadas sobre aquele gráfico é que eu mostrei que o ponto de inflexão foi em 1973. Bem, aquilo foi um enorme boom baseado em crédito. Houve um boom global, mas eu vi isso especialmente em Sydney. Houve um grande boom no mercado imobiliário comercial, e eu estava na universidade na época. Eu podia literalmente ver o horizonte comercial de Sydney, do campus da minha universidade, e havia guindastes por toda parte, construindo uma enorme bolha. Os trabalhadores tinham níveis incríveis de emprego. A taxa de desemprego na Austrália estava literalmente abaixo de 1,1%. E isso antes de começarem a distorcer os números para que parecessem artificiais. Era literalmente menos de 1,5% da população que queria um emprego que estava desempregada. Então, qualquer pessoa que não tivesse empregada estava basicamente entre empregos. Não era um caso de desemprego crônico, de forma alguma. E isso levou a grandes aumentos salariais. Então, você tinha uma combinação de enormes aumentos de salários com o aumento do preço do petróleo pela OPEP, quando após a guerra do Yom Kippur, os países da OPEP impuseram um embargo a qualquer país que tivesse apoiado Israel durante a guerra. Claro, isso incluía os Estados Unidos. Assim, houve uma quadruplicação do preço do petróleo também.
Isso desencadeou a dinâmica restante da inflação. Competição entre trabalhadores e produtores de petróleo pela fatia dos lucros, e as empresas reagindo com maiores margens de lucro e assim por diante. Mas tudo isso foi o estágio conflituoso do período pós-guerra, pelo qual, novamente, eu culparia os economistas neoclássicos por terem permitido que acontecesse. Porque, se tivéssemos percebido que é possível alcançar estabilidade de preços, se trabalhadores e capitalistas concordarem sobre a distribuição de renda, então o que resta é, na verdade, uma probabilidade de deflação. À medida que aprimoramos nossa capacidade de explorar energia e melhoramos nossa tecnologia ao longo do tempo, desde que não enfrentemos gargalos energéticos, a tendência geral é de queda nos custos de produção, pois estamos usando a tecnologia para aproveitar a energia de forma mais eficiente e, de modo geral, aumentando o padrão de vida ao elevar a quantidade de energia que todos consumimos. Existem feedbacks complexos no sistema energético em relação a isso, mas ainda assim, o que isso significa é que a maioria das pessoas nos anos 50 e 60 não estava insatisfeita com a distribuição de renda. Agora, devido à enorme inflação dos preços dos imóveis e ao fato de que os salários caíram, toda essa tensão está presente. E essa tensão foi criada por esse modelo disfuncional de economia que os economistas neoclássicos acreditam ser o mundo real. E você concordaria que, de certa forma, a China de hoje se assemelha ao que você está dizendo? Porque quero dizer, aparentemente existe um pacto faustiano de moderação salarial e, sabe, moderação dos lucros, se preferir. Embora tenha havido um aumento massivo no número de bilionários no geral devido à sua enorme expansão. Mas não vimos inflação. Na verdade, se há algum problema, é de deflação na China. Sim. E isso novamente porque há uma história muito maior de pensamento coletivo na China do que no Ocidente, claro. E isso não é só por causa do comunismo, remonta aos tempos do sistema feudal. Um dos bons pontos de Marx foi que ele falou sobre o modo asiático de produção. E o que ele destacou ali foi o fato de que, especialmente na China, era necessário realizar grandes obras públicas para possibilitar a irrigação. Então, havia um certo grau em que os indivíduos sabiam que precisavam fazer trabalhos coletivos também. E esse trabalho coletivo beneficiava sua própria fazenda, porque ajudavam a criar um sistema de irrigação que acabava irrigando suas plantações. Portanto, o grau em que as pessoas têm uma atitude coletiva, além de uma atitude competitiva, é algo que, na minha opinião, a política e a história da China proporcionam uma compreensão maior do que nos Estados Unidos, onde, francamente, as pessoas são completamente ignorantes nesse assunto. Então, sim, a China pode dizer que os trabalhadores não vão exigir aumentos salariais enquanto os salários continuarem subindo todo ano. E agora, se você olhar para o que a China conquistou nos últimos 40 anos, é simplesmente impressionante. Eu estive lá em 81, 82 e vi como a vida era primitiva naquela época. Mas desde então, em média, o aumento da renda per capita foi de 9% ao ano. Isso significa que em menos de uma década, as pessoas veem sua renda dobrar. E você não sente necessidade de exigir um aumento salarial quando já está recebendo um, efetivamente, nesse nível. E o que isso significa é que muitas vezes você não recebe o mesmo aumento nominal de salário, mas os preços realmente caem graças ao aumento da produção por trabalhador. Com certeza. Acho que uma das verdades enganosas, por assim dizer, que a imprensa de negócios ocidental conta ao seu público é essa categoria não qualificada de mão de obra chinesa barata. E claro, há um elemento de verdade nisso. Na medida em comparar o volume maior de investimentos, a porcentagem destinada aos salários é relativamente menor do que seria, digamos, em uma economia movida a crédito como a dos Estados Unidos. Mas, quando você observa a trajetória anual dos salários, ela aumentou enormemente. Quero dizer, superou em muito Taiwan, México e, claro, a Índia, praticamente qualquer outro país, se você olhar para o crescimento dos salários chineses desde os anos 1990.
Isso se soma a grandes segmentos de transferência ocupacional, com pessoas saindo da agricultura para a indústria e agora para o setor de serviços. Então, a maioria das pessoas na China viveu uma vida melhor desde os anos 1990. E é ridículo reduzir tudo isso a essa categoria não qualificada de mão de obra barata ou indústria de mão de obra barata. Quer dizer, eles começaram assim. Uma das minhas experiências formativas foi levar um grupo de jornalistas para uma excursão na China, em 81, 82. Fomos à zona de livre comércio de Shenzhen, que foi a primeira zona de livre comércio criada pela China. Eles nos disseram que estavam mirando empresas americanas que queriam usar uma brecha na lei americana para exportar algum material dos Estados Unidos para um país do terceiro mundo, reprocessá-lo e, por essa brecha, não pagar nenhuma tarifa ao reimportar o produto de volta para os Estados Unidos. Mas o acordo que eles exigiram, e ainda me faz balançar a cabeça tentando entender por que os capitalistas americanos concordaram com isso, eles realmente se estabeleceram na zona de livre comércio. Eles precisavam ter um parceiro chinês, e em 5 anos, o parceiro chinês tinha que possuir metade do negócio. Agora, para que os capitalistas americanos aceitassem isso, a vantagem que eles deviam estar obtendo ao reduzir seus custos com salários era tão grande que estavam dispostos a abrir mão de metade dos lucros para conseguir isso. Então, essa fase inicial foi definitivamente impulsionada por salários baixos. Mas conhecendo a filiação ao Partido Comunista e como são as pessoas lá, em sua maioria engenheiros, havia uma ênfase importante em obter tecnologia americana o mais rápido possível, o que eles conseguiram, e depois desmontá-la e aprimorá-la, o que também fizeram. Então, o ganho geral começou com salários baixos, mas agora permitiu que eles fizessem a transição para uma força de trabalho altamente qualificada, com salários igualmente altos. E agora eles estão fazendo coisas que os Estados Unidos nem poderiam imaginar fazer. O exemplo clássico, acho que você deve ter visto quando Tim Cook foi entrevistado sobre a China, na China. Ele disse que se reunisse todos os especialistas em máquinas-ferramenta dos Estados Unidos, poderia acomodá-los no auditório em que estava falando. Mas, se quisesse fazer o mesmo com todos os especialistas em máquinas-ferramenta da China, precisaria de vários estádios de futebol. E essa diferença em termos de qualificação é agora o que está impulsionando a diferença entre a produtividade americana e chinesa. As pessoas são ingênuas se acham que se trata apenas de salários baixos. É tudo, menos isso. Acho que uma pergunta relacionada a isso seria: qual é o caminho para a industrialização das economias capitalistas ocidentais? Em particular, deve-se pensar nas economias financiarizadas, como o Reino Unido e os Estados Unidos. Mas também podemos considerar as partes mais industrializadas, como a Alemanha e outros países, já que agora existem tantas restrições. Quero dizer, a China e outros estão surgindo como rivais, avançando sobre setores tradicionais deles, como a fabricação de automóveis e produtos químicos, e assim por diante. Mas também as mudanças climáticas estão impondo limites à produção maçante. Muitas das políticas populistas do presidente Trump e de outros populistas de direita ou esquerda no Ocidente giram em torno de trazer empregos de volta para casa. Mas eles sabem que existe uma enorme desvantagem de custos, a qual todas as corporações resistem fortemente. E, portanto, mesmo que as montadoras voltem para os Estados Unidos, provavelmente haveria mais robôs do que trabalhadores. Qual é a sua visão sobre qual deveria ser o nível de industrialização nessas economias capitalistas avançadas e tardias? E quais deveriam ser suas políticas? Bem, quero dizer, eles têm que reverter tudo. Eles têm que reverter o neoliberalismo que vem seguindo há 40 anos. E isso tem sido destrutivo para a supremacia deles. Não a fortaleceu, a minou. Mas minha principal preocupação agora volta para a mudança climática, porque novamente os economistas, especialmente William Nordhaus, posso citar os culpados desse lado,
Enganaram a si mesmos e depois enganaram os políticos ao tratar a mudança climática como algo sem importância. Na verdade, é muito mais perigosa e muito mais imediata do que os economistas perceberam. Então, em algum momento, vamos ver um colapso na disponibilidade de alimentos. E os únicos países que vão sobreviver a isso são aqueles que têm capacidade suficiente para produzir seu próprio alimento e que não o perdem durante, você sabe, secas ou enchentes, etc., etc. Então, minha sensação é que precisamos voltar ao básico. Nós ultrapassamos drasticamente o que podemos realmente suportar na biosfera ao usar combustíveis fósseis e com os danos que estamos causando com o dióxido de carbono, mas também com o que estamos fazendo à biodiversidade e, sabe, a quantidade de solo fértil, voltando à agricultura novamente. Tantas coisas foram prejudicadas. Acho que agora não se trata mais de crescimento, trata-se de sobrevivência. E, para sobreviver, é preciso ser capaz de produzir alimento suficiente para sua população. Se você não fizer isso, seu sistema vai entrar em colapso, seja qual for. Então, meu foco é realmente dizer que a sustentabilidade alimentar vem em primeiro lugar. Esse deveria ser o objetivo de todo o país, aumentar sua capacidade de produzir alimentos e ter estoques de comida esperando pelo dia em que isso vai acontecer, quando houver uma fome global. Eu poderia responder a pergunta sobre o que fazer, mas não acho que seja relevante. Acho que o principal agora é que, graças aos economistas que impulsionaram o crescimento econômico além do limite, estamos prestes a enfrentar um colapso econômico ou um retrocesso. E se você quiser manter uma sociedade nessa situação, precisa ser capaz de alimentar seu povo. O que posso dizer é que a China está trabalhando nessa direção. Não pesquisei a fundo, mas vi um vídeo no YouTube sobre a China transportando água do oceano e dessalinizando-a no processo para uma área de deserto, um deserto relativo no oeste do país, o que, se conseguirem revitalizar, dobrará a quantidade de terras aráveis da China. E, portanto, quando qualquer crise acontecer, o país poderá alimentar sua própria população. O Reino Unido não está em posição de fazer isso, por exemplo. Então, se houver uma fome global, um dos primeiros países a sofrer será o Reino Unido, porque os preços dos alimentos vão disparar e possivelmente os países vão parar de exportar comida. Você deve saber que a Índia, há uns 2 anos, acho, proibiu a exportação de arroz e agora só exporta basmati. Quando tivermos uma fome global, quando houver um colapso na produção de alimentos, especialmente de grãos, quando isso acontecer, qualquer país que não produza seu próprio grão vai estar em sérios apuros. E isso inclui o Reino Unido, de forma notável. Então, todo o meu foco agora não está no desenvolvimento industrial. Está na segurança alimentar. E eu acho que as nações menores, especialmente aquelas em regiões temperadas, seriam ainda mais vulneráveis devido à sua incapacidade de produzir uma variedade de alimentos. O mecanismo de proteção de que você falou já foi analisado por muitos economistas, incluindo Isabella Weber e Jayati Ghosh, na Índia, que argumentaram que construir estoques reguladores de alimentos não só proporcionaria mais estabilidade em tempos de crise e recessão, mas também garantiria uma renda mais estável para os agricultores. Um dos problemas que estamos vendo, especialmente no sul global, mas também em partes desenvolvidas, é que os preços dos alimentos como commodities têm sido extremamente instáveis. Há excedentes e os preços despencam, e depois há quedas na demanda e os preços sobem. É importante estabilizar isso. Crashing and prices go up and it's important to stabilize, and what they are saying is that the states leading that. E o que eles estão dizendo é que os estados que lideram esse processo de criação de estoques reguladores também podem, ao adquirir e redistribuir no mercado, estabilizar a renda dos agricultores. Estamos quase no fim do nosso tempo. Eu tinha muitas outras perguntas para fazer, mas vamos deixá-las para a próxima vez. Mas, se pudéssemos te fazer mais uma pergunta antes de você ir. Você começou falando sobre o fato de o dólar ter sido permitido a se tornar uma moeda internacional como um grande problema. E parece haver uma confusão, ou digamos, um objetivo duplo,
dentro do governo Trump. Por um lado, preservar a hegemonia do dólar. Então ele quer que a taxa de câmbio do dólar permaneça alta, porque isso continua atrelado à sorte de Wall Street. Por outro lado, considerando sua visão de trazer empregos de volta para casa, ele também quer desvalorizar a moeda. E eu acho, na minha própria leitura, que parte de todas essas meme coins e Trump coins pode também fazer parte dessa estratégia, que é forçar os fundos soberanos do Japão e os bancos centrais a se desfazerem de grande parte de seus títulos do tesouro dos Estados, comprando essas moedas, para que o rendimento não suba de um lado, mas ao mesmo tempo o dólar se desvalorize. Não estou dizendo que isso seria eficaz, mas acho que essa é uma estratégia em um nível muito teórico. Então você aumenta o preço dessas moedas, mantém os rendimentos baixos, mas também desvaloriza o dólar para poder industrializar. O que você acha sobre o rumo do dólar? Bem, isso é bastante viável, mas acho que o Trump faz isso mais porque ele lucra com isso, não porque quer estabilizar a economia. Quero dizer, você está vendo que ele está vendendo perfume agora, 47 e 49 Cologne, qualquer oportunidade de venda, e ao vender sua marca, ele vai aproveitar. Mas sim, o grande dilema é que se você reduz o valor do dólar, então reduz a riqueza das pessoas que a medem em dólares. Mas, se elas compraram ativos que valorizam mais rápido que o dólar, então podem parecer que saíram na frente. Então, provavelmente isso faz parte do que eles estão pensando. Eu não glorificaria isso chamando de estratégia, mas provavelmente faz parte do processo de pensamento em que eles estão envolvidos. Mas é só Keynes escreveu uma vez que quando o desenvolvimento de uma economia é um subproduto das atividades de um cassino, o trabalho provavelmente já está todo feito. Estamos vendo isso agora em dose dupla. Can you stay back for one more minute? Você pode ficar mais um minuto? Sim, claro. Ok. Quero propor um jogo que acho que vai ser interessante. Vou citar algumas economias e você só precisa me responder com uma frase ou uma palavra. Não diga mais nada. E vamos ver qual será a reação do nosso público. Podemos fazer um programa inteiro sobre isso. Minsky. Minsky. A única pessoa que já fez a pergunta certa em economia que foi, isso pode acontecer de novo, isso sendo uma grande depressão. E se tivéssemos baseado nossa economia nele, não teríamos tido a bolha de 1987 nem o crash de 2007. Keynes, brilhante. Infelizmente era muito filho de Marshall, então tentava encaixar muitas coisas de volta na mente de Marshall, mas compreendia a natureza fundamental da incerteza com a qual os investidores precisam lidar e não estava disposto a fazer suposições absurdas sobre a incerteza para eliminá-la. Portanto, a base filosófica para uma economia decente, infelizmente minada por crentes no velho paradigma como John Hicks. Adam Smith. Adam Smith, a pessoa que desviou a economia do caminho certo. Se você olhar o que ele fez, ele disse que o trabalho é a fonte de todo valor, em vez da terra, que era o argumento dos fisiocratas antes dele. Isso acabou tornando a economia não física. Grande parte da crença de que a riqueza vem da economia, e não da exploração da natureza, pode ser rastreada até Smith. Ele também apoiava a ideia de que o dinheiro era ouro e prata, em vez de o dinheiro ser crédito. Então, eu acho que Smith foi, na verdade, atribua a real economia a Smith, Karl Marx. Karl Marx. Brilhante, absolutamente brilhante, mas incapaz de se desvincular de sua própria ideologia. Ele desenvolveu uma explicação sobre a origem do lucro, que nem Smith nem Ricardo tinham, focando nas características exclusivas e únicas do trabalho. Depois fez um avanço filosófico sobre isso na década de 1850, que na verdade minou a teoria do valor-trabalho. Mas, para manter a conclusão de que era o socialista científico, distorceu esse pensamento, levando à permanência da crença na teoria do valor-trabalho entre os marxistas e tornando-os irrelevantes para o desenvolvimento da economia ao longo do tempo.
to the development of economics over time. Mais dois. Milton Friedman. He got one thing right. It was Ele acertou em uma coisa. Era a favor de abolir os bancos privados e implementar o Plano de Chicago. Mas fora isso, era um ideólogo cujas ideias eram fantasiosas. Sua proposta básica era: faça uma suposição absurda, faça as pessoas acreditarem nela, e então os resultados decorrem dessa suposição absurda. Schumpeter chamou isso de vício ricardiano, e Milton Friedman é provavelmente o expoente mais perigoso disso na história. Meu último e é mais contemporâneo. Thomas Piketty. Piketty é bom do ponto de vista empírico. Gosto do que ele fez ao focar no crescimento da riqueza e assim por diante. Ele ainda não se afastou o suficiente do pensamento neoclássico de modo geral, mas concentrou-se na riqueza de uma forma que os neoclássicos ignoraram. Fez um trabalho muito útil nesse aspecto, e espero vê-lo seguir em uma direção mais heterodoxa com o tempo. Professor Keane, muito obrigado pelo seu tempo. E espectadores, se vocês gostaram deste segmento final, deixem um comentário. Teremos um programa completo cobrindo o pensamento econômico. Muito obrigado. E vou aproveitar para fazer uma pequena divulgação do meu próprio canal no YouTube. Então, Prof. Steve Keane, por favor, inscreva-se e assine lá. E se você realmente quiser me ajudar, então assine minha página no Substack ou no Patreon, que são bem fáceis de encontrar. Muito obrigado, Professor Keane. Tenha um ótimo resto de dia. De nada. Tchau. Ok, tchau. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, tentamos produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.